Às vezes é mesmo, viu, Sandro? Mas olha, gente, vamos falar dos homens aqui? Vamos falar de andropausa. Você já ouviu falar aí nessa condição? Edivan Martins. Falar assim por alto. Mas pois vamos aprender agora, viu? Porque você tem que estar atento nisso. É a menopausa dos homens, é esse negócio aí que você está dizendo? É por aí. A gente vai entender um pouquinho mais, né? A andropausa, na verdade, gente, é a condição que está associada à diminuição do hormônio testosterona, que é responsável, né, pela voz, pela massa muscular dos homens, também é responsável pela libido. Pois é, né? Ih, tá com a libido meio baixa aí, não tá legal assim. Pode ser que de repente você esteja aí, né, passando pela andropausa. E aí, gente, com o passar dos anos é comum que o nível de testosterona no corpo, né, diminua gradualmente, o que pode afetar, é claro, o bem-estar de algumas pessoas. E aí, pra gente entender um pouquinho mais sobre a andropausa, conversar um pouquinho mais sobre isso, a gente convidou o médico Dr. Boris Rabelo, tá conosco. Ele é neurocirurgião e médico integrativo. Seja muito bem-vindo, doutor. Prazer. Pra gente conversar. Puxa, eu gosto de puxar a orelha dos homens aqui nesse programa. Vamos puxar a orelha deles, porque é importantíssimo, né? A gente se conhecer, entender um pouco mais do funcionamento, não só do corpo feminino, mas do corpo masculino também, não é isso? Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Obrigado, Andresa, obrigado, Edivan, estamos aqui à disposição para tirar os esclarecimentos, fazer os esclarecimentos. Vamos então entender o que seria a andropausa, doutor? Então, a andropausa é exatamente o que acontece com a mulher, só que nos homens, né? É uma queda gradual dos hormônios, né? Sobretudo da testosterona, que é o principal hormônio masculino. Então essa queda, ela acontece nos homens, sobretudo a partir dos 35, 40 anos. Já? Isso, a partir dos 35, 40 anos. Só que os sintomas aparecem de forma muito gradual. Não é como na menopausa da mulher. Porque a mulher, ela tem uma queda hormonal muito mais abrupta, muito mais aguda, né? E os seus principais hormônios são a progesterona e o estradiol, né? Eles caem de forma muito mais rápida, então os sintomas aparecem de forma mais rápida. Já no homem não, a queda é muito mais gradual, né? E daí os sintomas seriam muito sutis, que às vezes os homens não dão valor, e até pelo que a gente estava falando, pela crença, né? Sim. Que o homem não se cuida, não deve se cuidar e tal. Então, muitas vezes o homem não presta atenção nesses sintomas, né? E os sintomas seriam justamente parecidos com o das mulheres, doutor? Por exemplo, né? Aquela questão do calor. Tem muita mulher que acaba, né, sentindo um calor diferenciado, né? Que é justamente nesse momento da menopausa, né? Não, é um pouco diferente. É mais sutil, como eu falei. Então, normalmente os homens vão experimentar o quê? Uma fadiga durante o dia, uma queda da energia, da disposição. Alteração do humor, ele fica mais irritado, mais ansioso, e muitas vezes até procura um psicólogo, um psiquiatra para tomar uma medicação, quando na verdade é a queda hormonal que está acontecendo ali. E depois, né, com a evolução desses sintomas, vem a questão da queda do desejo sexual, né, a queda da libido. Quando você falou em queda aí, realmente eu fiquei preocupado para saber qual era essa queda aí. Porque acho que é onde os homens mais se preocupam. Com essa queda do desejo sexual, né, da libido, testosterona baixa e tal. Isso. Então, quando ele percebe isso, significa que a testosterona já está nos níveis ali bem limítrofes, né, no limite inferior já, né? Então, assim, para você dizer assim, bom, meu paciente está com declínio hormonal evidente, que a gente chama de hipogonadismo, né? É importante, por exemplo, que ele tenha uma dosagem de testosterona a partir de 300 nanogramas por decilitro, né? Associado aos sintomas que eu falei, né? Indisposição, falta de energia, alteração do humor, né? E a diminuição do desejo sexual, da libido, né? Tudo isso em conjunto faz o diagnóstico de hipogonadismo. E aí é quando então precisa realmente fazer uma avaliação mais criteriosa para selecionar aqueles pacientes que a gente pode intervir na reposição hormonal. Doutor, tem alguns homens também que... na verdade, tem uma crença, né? Que tem aquela velha, né, barriguinha, né? Isso. uma velha protuberância abdominal. E que é justamente quando a gente observa essa gordura abdominal, né? Isso. Tem também a ver com a testosterona? Tem alguma relação, uma coisa com a outra? Tem sim. Com o passar da idade, normalmente a maioria dos homens vão fazendo aquela barriguinha, mesmo aqueles homens mais magros, né? Você vai acumulando aquela gordurinha abdominal que a gente chama de gordura visceral. Sim. E essa gordura visceral, ela na verdade é um verdadeiro ladrão de testosterona. Por quê? Porque ela
produz uma enzima chamada aromatase, e essa enzima, ela transforma a testosterona em estradiol. O estradiol é hormônio feminino, né? Então, vamos dizer assim, o homem fica mais, vamos dizer, entre aspas, mais feminilizado, né? Às vezes você encontra homens a partir dos 35, 40 anos, com aquela barriguinha, com um peitinho, né? Aquela ginecomastia e tal. Então, isso aí já é um indicativo de que pode estar havendo queda de testosterona, aumento da quantidade de estrogênio, de estradiol, né? Então, quer dizer que a gordura não é... A gordura acaba sendo uma inimiga ali, né? Principalmente essa gordura abdominal, né, doutor? A gordura abdominal é uma inimiga da testosterona. Quer dizer que quanto mais o cara barrigudo, menos a desejo sexual? E é possível, sim. É muito provável que sim. Muito provável que sim. Atenção, quanto mais obeso... Hoje não dorme. Do jeito que a obesidade está em alta aqui em Natal, o que vai ter de gordinho. Não só em Natal, como no mundo, né? A obesidade é uma epidemia, né? E essa epidemia tem se tornado cada vez mais prevalente e significa que, se você comparar pessoas da mesma idade hoje com pessoas da mesma idade no século passado, na década de 50, 60, os níveis de testosterona nessas pessoas do século passado eram bem maiores, né? Significa que a obesidade tem um papel muito influenciador na queda de testosterona. E a gente vê isso cada vez mais em crianças, adolescentes, né, que se expõem a açúcares, né, processados, e vão ganhando peso e aquela coisa, todo mundo, esse menino é bonitinho, é gordinho, é forte, é parrudo, mas não tá legal. Com o passar dos anos... Quando vai fazer um exame de sangue, pelo amor de Deus, né, doutor? Doutor Boris, vamos agora para a parte principal, que é o que fazer, né? O que fazer. Porque esse negócio é complicado. É complicado. E é mesmo, barrigudinha, testosterona baixa, a ausência de desejo sexual, né? Acaba chega de noite, tem o negócio do DVD, dorme, vira e dorme, como é? DVD. Acho que é deita, vira e dorme. Deita, vira e dorme. DVD. Deita, vira e dorme, tem aquela vontade, vai-se embora, o cara chega cansado e tal. Mas o que fazer? Como tratar, como cuidar para o cara ficar, o menino diminuir? Agora, primeiro tem que ter o diagnóstico, né? Como chega nesse diagnóstico para depois a gente saber o que fazer, né? Começar a ficar com a orelha em pé. Né? Exatamente. Depois de 35 anos, porque evidentemente em algumas pessoas elas são mais acentuadas, né? Evidentemente, dependendo do organismo e dos cuidados pessoais que a pessoa tem e tal. Uns são atletas, outros não, tal, enfim. Mas o que fazer quando a barriguinha começar a aparecer, o cara fica aquele maguinho. É igual um cordão quando o cara dá um nó, né? O que fazer, doutor Boris? Qual seria aí o seu conselho, a sua dica para que não complique muito depois dos 35 anos, 60 anos aí? Isso. Se acaba não se cuidou, complica mais ainda. Perfeito, Edivan. Então, só para fechar o diagnóstico, né? É importante que se faça uma avaliação laboratorial, veja os níveis de testosterona, os níveis críticos são 300 nanogramas. Exames de sangue, né? Exames de sangue normal, associado aos sintomas que eu referi, né? Fadiga, indisposição, irritabilidade, alteração de humor e, por último, a queda do desejo sexual, da libido. É importante fazer uma avaliação completa, uma avaliação criteriosa que a gente faz sempre. Ver os outros hormônios, ver se existem marcadores inflamatórios, que precisem resistência insulínica, que precisa abordar, tratar também. Tudo isso vai influenciar também na resposta ao tratamento, né? E partir para o tratamento, né? A primeira coisa é fazer o básico, né? Colocar esse paciente para melhorar o estilo de vida. Isso aí é primordial. Ele tem que dormir melhor, ele tem que ter controle do estresse, ele tem que fazer atividade física regular, pelo menos 4 a 5 vezes por semana, de preferência exercício resistido, musculação. Tem que dormir melhor, tem que melhorar a alimentação, certo? Tirar açúcares, ultraprocessados, a cervejinha, infelizmente a cervejinha, a bebida alcoólica, né? Tem que dar uma diminuída grande, tem que controlar bem. E por fim entrar com as medicações que são passíveis de a gente usar para fazer essa reposição. Qual é o estágio da medicação que entra a medicação? Então, hoje em dia a gente tem algumas opções, né? E cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, você pode usar o gel transdérmico, né? Aquele gelzinho transdérmico, que a dose vai ser individualizada, a sua dose vai ser diferente da minha, enfim, do outro. O gel aí que você está falando é testosterona, da testosterona gel, exato. Que você vai passar agora, você precisa de disciplina para passar toda noite, antes de dormir, né? Na superfície do antebraço, do braço,
né? E ter o cuidado, por exemplo, a desvantagem, você ter o cuidado de não entrar em contato com outras pessoas, crianças em casa, né? Porque isso pode fazer uma contaminação cruzada, também, né? E aí esse hormônio vai alterar o metabolismo daquela criança. Sim. Né? Você tem a opção de fazer as injeções intramusculares, né? Essas injeções você pode fazer semanal ou a cada 3 meses, né? Vai depender do tipo de medicação que você vai escolher, né? Do tipo de testosterona que você vai escolher. Sim. E a desvantagem dessas medicações é que você às vezes tem um pico de excelência a nível plasmático, mas depois, antes da segunda injeção, já tem uma queda muito grande. Então isso pode oscilar o humor em alguns homens, Sim. sabe? Mas isso é muito individualizado. Cada um se dá bem com a sua terapia personalizada. E por fim, você tem aqueles comprimidozinhos tubulares, é como se fossem uns comprimidozinhos, não é de tomar, mas é como se fossem uns comprimidos tubulares que a gente chama de implantes hormonais, né? Sim. Esses implantes são colocados a nível subcutâneo, certo? Normalmente aqui na região glútea, então esses implantes hormonais, eles têm uma liberação mais prolongada, mais suave, eles dão um nível terapêutico muito mais suave, a queda deles é mais suave, né? Então não dá muita alteração comportamental no homem, né? E esses implantes precisam ser renovados a cada 4 ou 6 meses só. Sim. Né? Então essas são as opções atuais. Diversas opções, né, diversas doutor? Opções. Isso vai depender muito da preferência do paciente. Então, a gente ajuda muito a esclarecer o paciente. Por exemplo, o gel é muito bom para mim, mas para Edivan pode não ser legal, com a vida corrida que ele tem à noite e tal. Talvez ele precise de uma injeção, talvez ele precise de um implante hormonal, entendeu? Isso então vai muito da avaliado, preferência, né? É muito variável, vai muito da preferência do paciente, né? Sim, é muito individualizado, né? Sim. Quando você faz medicina funcional, a gente preza muito pela individualização do tratamento do paciente. E tem que ser mesmo, né, doutor? Isso. Outra coisa que é importante da gente tratar é a testosterona também, ela tá muito ligada ali ao nosso coração, né? Nessa prevenção, né, de problemas cardiológicos, até de uma trombose, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso também, doutor. Então, quando você opta por fazer uma terapia de reposição de testosterona, é óbvio que você tem seguir um acompanhamento regular com seu médico, né? Para saber se essa testosterona nem está muito, vamos dizer assim, abaixo do esperado, né? Sim. Nem acima, né? O que a gente chama de dose suprafisiológica, né? O ideal é que ela fique nos níveis assim fisiológicos, em torno de 600, 700, 800, né? Essa dosagem que eu falei dos 300, né? Sim. Nanogramas por decilitro. Então, ele ficando entre 600, 700, 800, é um tá nível ótimo, né? Então, esse é um nível seguro, esse é um nível fisiológico, é um nível que vai proteger de doença cardiovascular, né? Vai proteger da aterosclerose, né? Faz proteção do endotélio dos vasos, né? E, como tudo em medicina, né? Você não pode... A escassez de um determinado hormônio ou o excesso desse determinado hormônio é óbvio que vai produzir danos ao organismo, né? Mas é importante que se faça um acompanhamento regular, né? Isso é primordial. Outro mito que existe também, doutor, já que a gente está falando sobre essas questões, né, é da questão do câncer, né? Muita gente fala, porque eu vou fazer reposição hormonal, seja para o lado feminino como para o lado masculino que a gente está tratando hoje, né? Mas muita gente fala, né, vou fazer a reposição e eu posso ter um câncer de próstata, por exemplo, né? Isso é realmente verdade? É um mito? Não, isso é mito, realmente. Quando você faz uma reposição em níveis fisiológicos, isso é extremamente seguro. Extremamente seguro. Não há por que ter esse medo, não. Senão seria meio que antagônico. Por exemplo, quando as pessoas começassem a entrar na puberdade, que tivesse aquela explosão de testosterona, todo mundo ia ter câncer de próstata. Sim. Né? E, na verdade, isso acontece nas idades muito mais avançadas, quando você vai tendo um declínio, né, da testosterona. Então, é importante que se tenha em mente sempre que essa reposição deve ser em níveis fisiológicos, né? E com relação à questão do câncer de próstata, isso é mito mesmo. É mito. Com a avançada idade também, o que se afeta é a estrutura óssea, né? Que pode provocar osteoporose e tal. Osteopenia, isso. E qual seria a solução para isso aí? Seria o exercício físico para melhorar a musculatura, fortalecer a musculatura, ou teria uma outra medicação? Não, a reposição de testosterona por si só já melhora isso. Melhora. Associado àquela modificação do estilo de vida que eu falei. A atividade física, sobretudo a musculação, né?
e dormir bem, gerenciar as emoções, se alimentar melhor, fazer um acompanhamento nutricional de preferência. Sim. Né? E a testosterona não só melhora a questão do desejo sexual, ela vai melhorar outras coisas também. Ela melhora o metabolismo, ela melhora essa questão da saúde muscular, osteomuscular. Ela melhora todo um conjunto, né, dentro do metabolismo masculino. Sim, né? É de suma importância, né, doutor? Tem que estar sempre atento, né? Esse é um dos principais hormônios da vida masculina que tem que a gente sempre estar atento, né? Talvez você nem se ligue, mas tem que realmente observar. E aí, doutor, se por exemplo, né, sou homem, tô aqui, me observei, me percebi nessa nossa conversa aqui. O que eu faço? Qual médico que eu procuro? Cansado, né? almoço, Pois é, naquele negócio assim, uma fadiga. Chega o DVD. Ixi, Maria. Qual médico que eu procuro? Como é que eu faço? O cabo vira pro outro lado. Isso. Para se cuidar, né? Ele pode procurar qualquer especialista que trabalhe com terapias hormonais. Né? Ele pode, mas aí para isso ele vai precisar se informar, né? Sim. Mas qualquer especialista que trabalhe com terapias hormonais, que faça parte de medicina funcional, está capacitado para conduzir esses pacientes. E o exame em si, né, doutor, é um exame muito simples, né? Acho que qualquer médico pode solicitar ali para ver o seu nível de testosterona, né? É um exame simples, que você pode colocá-lo num exame de check-up normal. Sim, né? sim. Vou saber a minha hoje. Olha aí. Eu lembro que no passado, quando a gente fazia um exame de check-up, era só hemograma, colesterol, triglicerídeo. Hoje em dia isso é uma coisa básica. Testosterona para o homem, sim, sobretudo 40 mais, 35 mais, já é... Tem que estar atento, né? É importante sempre. Como a gente fala aqui, se prevenir, tá? Em todos os aspectos. E esse é mais um deles, né, doutor? Perfeito. Quero agradecê-lo demais. Muito obrigada, viu, pelas informações, pelos esclarecimentos. Como a gente diz aqui, puxando a orelha dos meninos aí, né? Que às vezes negligenciam um pouco, né, doutor? A gente realmente tem que levar os homens a isso, né? A fazer os exames preventivos, a estar sempre em dia ali com tudo que tem que ser feito com relação à saúde. Portanto, gente, conversamos com o doutor Boris Rabelo, neurocirurgião médico integrativo, trouxe dicas importantíssimas para você, meninos que estão aí, e meninas também, que é para puxar a orelha dos meninos. Você que tá aí, né, do lado do seu marido, do seu esposo, enfim, do seu namorado, tem que cuidar aí da saúde. Doutor, muito obrigada, viu? Um prazer tê-lo conosco hoje. Forte abraço, eu que agradeço. Gente, 11 horas